Olá, eu sou a doutora Elaine Cruz e quero conversar com você sobre equilíbrio emocional em tempos de crise. E eu quero, claro, me basear no meu livro Equilíbrio Emocional, lançado pela CPAD, onde eu falo sobre a importância da sobriedade, de manter o equilíbrio emocional em todas as situações da nossa vida. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de algo que é básico para a gente. Nós nascemos e nos emocionamos. Nós somos afetados por pessoas e afetamos pessoas. Emoções básicas como alegria, tristeza, sustos, enfim, surpresa, situações que acometem a todos nós, fazem parte da nossa humanidade. Mas é claro que quando a gente fala de equilíbrio emocional, a gente não está falando só do uso das emoções, mas acima de tudo de como temperá-las, de como equilibrar as nossas emoções, a nossa razão, mantendo uma sobriedade, um domínio, um controle sobre nós mesmos. Nada é mais difícil do que dominar o nosso eu, a nossa fleuma. E é por isso que, por muito tempo, como psicólogos, médicos, filósofos, as pessoas se debruçaram para tentar entender como é que fica essa dinâmica daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, das nossas atitudes. Hoje a gente sabe que, na verdade, tudo começa com pensamento. A gente pensa, em cima do que a gente pensa, a gente sente, e a partir dos nossos sentimentos a gente começa a agir. E é por isso que é tão importante, quando a gente fala de emoção, é tão importante a gente manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio significa, portanto, manter o nosso pensamento em ordem, os nossos sentimentos em ordem e também ter o controle, aí sim, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a importância da busca do equilíbrio. Nós somos formados por pessoas, nós nascemos dentro de um lar e muitas vezes dentro dessa casa a gente vai aprendendo com o pai, a mãe, a sermos um pouco mais acelerados. Muitas vezes a própria educação faz com que eles possam ir moldando o nosso temperamento, trabalhando as nossas atitudes, e faz papel, na realidade é papel do pai e da mãe controlar, organizar, direcionar e nos ensinar a equilibrar a nossa têmpera ou as nossas emoções. Quem já não viu, passeando às vezes por um shopping, no meio de uma rua, ou até mesmo em reuniões familiares, aquela criança que quando quer alguma coisa e um ouve não, ela deita no chão, ela esperneia, ela faz birra, ela faz manha, e fica claro e evidente para todo mundo o que é que aquela criança está fazendo. E muitas vezes tem pais que não disciplinam, não ensinam. E aí a gente fica imaginando como é que essa criança cresce. Quando e como é que ela vai se comportar quando ela for adolescente. Qual vai ser a atitude dela no espaço de trabalho quando ela ouvir um não? Como é que ela vai responder emocionalmente dentro de uma casa quando tiver que discutir e fazer acordo com os filhos ou fazer acordo com o cônjuge? Como é que ela vai se comportar? E literalmente fica fácil da gente entender isso quando a gente traz esse exemplo, porque nós somos assim. A gente vai aprendendo, a gente vai sendo moldado, nós vamos sendo formados, mas a vida adulta requer de nós esse equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, que mostre pra gente qual é a hora e qual é de fato o nível da nossa sobriedade, daquilo que a gente precisa falar, qual é a hora de falar, qual é a hora de escalar, qual é a hora de agir, qual é a hora de fazer cara de paisagem e não responder. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Eu digo aqui no livro, equilíbrio emocional interage com o meio social. Tem muita gente que trabalha naquilo que gosta, vai para uma empresa feliz porque sabe que vai fazer uma coisa que gosta, estudou, se formou para aquilo, mas infelizmente ao chegar lá, muitas vezes vai ter que conviver com pessoas que, ao chegar no ambiente, ela já chega mal-humorada, ela chega reclamando, ela vê sempre o lado negativo das coisas, e uma pessoa vai influenciar um departamento inteiro de uma empresa. É por isso que hoje
Muitas vezes, em recursos humanos, quando nós psicólogos fazemos algum tipo de entrevista, a forma como a pessoa se relaciona, ela é fundamental, porque ela vai criar ou não um bom ambiente de trabalho. O mesmo acontece com uma pessoa, por exemplo, que pode ser bem casada, ter um bom casamento, ter uma boa estrutura econômica e financeira, ter filhos maravilhosos, mas que quando chega em casa, o cônjuge já fica mais quieto, as crianças acabam se afastando, porque sabem que vai chegar aquela pessoa mal-humorada, reclamona, que vai achar defeito em tudo, e aí é difícil conviver. Por isso que o equilíbrio emocional, ele interage com o meio social. E talvez seja a coisa mais difícil a gente conseguir se ver nessa situação. Nós somos aqueles que sofremos com o mal-humorado, nós somos a pessoa mal-humorada. E aí é fundamental que a gente primeiro se conscientize que a gente precisa mudar. Que a gente tome assim, a consciência de onde é que nós erramos. Por que é que eu não consigo segurar a minha língua e falar, às vezes, num tom jocoso ou num tom meio que quase que dando uma indireta para alguém, sabendo que a gente está ferindo ou que está machucando alguém? E aí a gente precisa ter consciência disso. O primeiro passo é a gente assumir e tomar consciência de como nós estamos agindo. Nós estamos vivendo aí uma pandemia de coronavírus. Enquanto eu estou gravando, está todo mundo trancado dentro de casa, mais da metade da população do mundo está em quarentena. E não é fácil para aquelas pessoas que são mais tensas, preocupadas com tudo, que não conseguem nem mesmo equilibrar a si mesmos. Fica difícil, porque tem uma questão financeira, existe a questão da doença, a família toda reunida, não é férias, então tá todo mundo em casa sem a organização financeira para estar, e tem muita gente que nesse período tem ido para o hospital, tem usado remédios além da conta, tem literalmente estragado a harmonia familiar, que já tá tão complicada, que tá todo mundo já tão tenso, porque simplesmente não consegue se equilibrar. Nada mais complicado do que conviver com alguém que fala, como muita gente gosta de dizer, coloca tudo para fora e depois é que vai avaliar o quanto magoou, o quanto feriu, o quanto machucou. E muitas vezes já abriu uma ferida que vai levar anos para cicatrizar. Equilíbrio emocional para a gente gerenciar a nossa vida. A gente precisa de equilíbrio emocional para gerenciar a nós mesmos. Um outro passo importante, eu digo aqui, é literalmente nessa interação, porque hoje nós estamos falando exatamente sobre a interação, a gente conseguir compreender que, como eu digo, as pessoas podem errar, as pessoas podem fazer as coisas de um modo diferente do nosso. As pessoas podem entender as nossas ordens de uma forma distinta e pensar de forma oposta à nossa. As pessoas podem errar, nós erramos. O único que não erra é Deus. Então, as pessoas erram, as pessoas falham, e às vezes sem querer falhar. Não estou falando daquela pessoa que de uma forma premeditada faz alguma coisa para nos ferir. Essas daí a gente já sabe, mas mesmo aquelas pessoas que a gente ama, elas podem falhar, elas podem pensar de uma forma diferente. Na verdade, mesmo quando a gente educa filhos, cada filho vai aprender as nossas ordens de uma forma singular. Você diz a mesma coisa e cada filho interpreta de uma forma. A mesma ordem, a mesma direção, mas nós assimilamos de uma forma diferente. É muito fácil a gente ver isso, por exemplo, em momentos de culto e de pregação. A gente acaba de pregar, ou quando um pastor acaba de pregar, várias pessoas dizem, nossa, foi para mim, foi exatamente aquilo que eu queria ouvir. Claro que a gente tem um Deus que fala, e sabe daquilo que a gente precisa, mas é muito interessante porque nós vamos aprendendo aquilo que nos cabe, aquilo que se molda a nós, porque nós vamos aprendendo a mesma palavra
vida de uma forma singular. E aí uma pregação que para uns foi uma pregação dura, para outros pode ter sido algo que trouxe bálsamo para a alma, que trouxe um direcionamento, tudo aquilo que aquela pessoa estava precisando ouvir. E as pessoas também podem pensar de uma forma oposta a nós. E aí a gente precisa aprender a dialogar, a tentar entender por que o outro pensa diferente, por que essa pessoa reage diferente, por que essa pessoa toma atitudes diferentes. Por isso que em situações de conflito, quando o que eu penso é diferente do que o outro pensa, o que eu faria é diferente da forma como o outro fez, é importante dialogar. E nesse diálogo, muitas vezes, a gente precisa ouvir para tentar entender as razões do outro. A gente precisa ouvir e muitas vezes quando a gente ouve uma coisa que a gente não gosta, aprender a contar até 10, até 20, até 30. E a gente vai ouvindo, vai tentando assimilar, vai tentando entender e vai organizando também a nossa fala, quem sabe até anotando, mas organizando a nossa fala para conseguir expor sem a raiva, sem a mágoa, sem a irritabilidade que muitas vezes nos acompanha. Eu digo aqui, aprenda a ouvir seu tom de voz e o ritmo da sua fala. É muito interessante, quem tem filho sabe disso, é muito comum. Às vezes a criança fala, nossa, mas você tá falando rápido demais, você tá acelerado, pai, o que tá acontecendo? A gente percebe, quando a gente convive com as pessoas, a gente sabe quando uma pessoa tá lenta, quando ela tá mais acelerada, a gente sabe quando ela tá mais irritada, pelo tom de voz, pelo timbre de voz. E é importante, porque tem gente que fala coisas de uma forma tão calminha, mas coisas que doem tanto e que machucam tanto. Tem gente que é acelerado e também fala sem perceber aquilo, muitas vezes sem tomar consciência do que está falando, e depois que fala percebe, uau, eu não precisava ter dito isto, ou pelo menos não dessa forma. É importante a gente aprender a separar o meu erro do erro do outro. Onde é que eu errei, onde é que o outro errou. E aí é fundamental que a gente assuma os nossos erros. É fundamental que quando a gente errar, que a gente literalmente tenha consciência do erro e assuma esses erros. Mesmo quando a gente fala sem a intenção de magoar, mas o outro diz, estou magoado, estou ferido, aí é importante a gente entender isso como a verdade do outro. Mesmo que não doa, de repente aquela frase não vai doer em mim, mas dói no outro, machuca o outro, fere o outro. Para perdoar, para reconstruir, é importante perdoar. E para perdoar, é importante que a gente tenha assim, a consciência muito clara do que eu preciso fazer, do que eu preciso colocar. Paulo escreve uma coisa muito interessante na carta aos Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 6. E ele fala, e claro que por trás da fala dele está exatamente o que a gente está falando aqui do equilíbrio, da importância de nós mantermos equilíbrio, sobriedade, para que a gente não cause estragos e nem machuque, muito menos cause escândalo. Ele diz assim, 2 Coríntios 6, versículo 3, ele diz assim, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ele deixa aqui muito claro, olha, se depender de mim, eu faço de tudo para não causar escândalo, para não ferir, para não machucar. Esse é o primeiro princípio do equilíbrio emocional. A gente decidir. Às vezes significa que a gente vai ter que morder a língua. Muitas vezes implica da gente deixar passar aquela vontade de responder. Ou muitas vezes de ouvir, se calar, engolir seco e pedir graça a Deus. Mas tal como Paulo, a gente precisa, na hora da crise, na hora da agonia, na hora da preocupação, na hora que tá tudo desabando, especialmente nessas horas, a gente precisa pedir graça a Deus, equilíbrio, fechar a boca, lidar, sabe, com valentia, lidar com perdão, entendendo, aceitando o outro e, acima de tudo, nos colocando diante de Deus, sempre como pessoas que não ferem, que não machucam, que não maltratam, nem mesmo
quando falam com a sua língua. Que Deus te abençoe.